O Senhor colocou uma palavra no meu coração essa manhã. Eu quero muito compartilhar com você. E eu creio que é uma palavra simples, mas é uma palavra muito profunda. Porque a palavra do Senhor ela é assim, a Bíblia é assim. Ela é profunda, ela vai penetrando como uma espada, ela vai separando aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Ele vai revelando e vai colocando a nossa casa em ordem. Assim a palavra de Deus é como um farol. Sabe, uma luz que se acende e você começa a ver o quanto a sua casa estava desarrumada. E eu creio que hoje é uma noite de salvação. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Hoje é uma noite de cura, sim, porque a palavra do Senhor ela é poderosa para curar, para restaurar a tua vida, o teu casamento. Mas eu creio que o Senhor hoje ele quer curar a tua alma, Ele quer curar a tua mente, Ele quer alinhar os teus pensamentos. E por onde Jesus passava, Ele ensinava muito, né? Foi aquilo que mais Jesus fez. E Ele também curava. E é muito lindo quando nós olhamos a Bíblia, né, pastores? Os milagres de Jesus. É tão fantástico, é tão lindo, mas de verdade no meu coração, aquilo que eu mais sinto que é transformador na vida de uma pessoa é quando Ele transforma o caráter de uma pessoa. Porque lembra uma vez quando Jesus ele chegou para aquele homem que estava 38 anos, coxo, paralítico, naquele tanque de Betesda. E ele fala para aquele homem que era paralítico, então que era visível aos olhos naturais, o que aquele homem precisava. E ele fala, o que queres que eu te faça? Mas era muito claro que aquele homem precisava de uma cura física. O que Jesus está nos mostrando ali, que nós precisamos ter consciência daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nas áreas que Ele tem permissão de entrar. E muitas vezes, quando nós temos uma doença no nosso caráter, um desvio de caráter, nós acreditamos que o Senhor não precisa arrumar nada. Porque a gente acha que aquilo dali é normal na nossa vida. Mas eu creio que essa noite o Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos. E vai fazer você olhar para dentro de você. Você que mentia não vai mentir mais. Você que adulterava não vai adulterar mais. Porque o Senhor está aqui. E Ele quer mexer no seu caráter. Ele quer uma igreja pura. Ele quer encontrar uma igreja santa. Uma igreja que se prepara todos os dias, não uma igreja que aparenta ser, mas uma igreja que é na essência. E é essa noite. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em mostrar algo, mas nós estamos leprosos por dentro. Muitas vezes nós estamos mostrando algo e aos olhos humanos parece que a gente está fazendo sucesso, mas o Senhor está olhando para dentro do nosso coração e está vendo o fracasso da nossa alma. Essa noite, que você não se preocupe em agradar as pessoas, em ser visto por alguém, mas você se preocupe como o Senhor tem me visto. Como o Senhor tem visto o meu coração. Por isso que o Senhor me deu um tema, quem é você nos bastidores? Quem é você? Porque a vida ela é como um teatro, uma apresentação. Sabe uma peça? Numa peça a gente não quer errar, as pessoas querem mostrar os melhores momentos, elas ensaiam para isso, elas treinam para isso. Elas levam mais tempo treinando, ensaiando do que se apresentando, não é verdade? Porque eles querem que dê tudo certo, elas querem passar para o público o seu melhor. A melhor parte da sua vida, a melhor fotografia, aquela que você posta, o melhor vídeo é aquele que você posta. As melhores postagens no Instagram é aquela que às vezes você precisa colocar um filtro, porque você quer passar que está tudo bem. Você quer passar que está dando tudo bem, tudo certo. Mas eu quero dizer para você essa noite, o Senhor Ele quer entrar nos bastidores da sua vida. Ele não está preocupado com o seu melhor ângulo. Ele não está preocupado como o homem te aplaude, com os holofotes. Ele está preocupado como está os seus bastidores. E os bastidores de uma peça, de um teatro, de uma apresentação, quase ninguém tem acesso. Mas é esse lugar que o Senhor, Ele quer entrar hoje à noite na sua vida. Nos bastidores da tua alma, são os bastidores, sabe? É nesse lugar na nossa alma que nós enfrentamos as maiores guerras, os maiores desafios, os maiores confrontos, sabe? Quando temos que enfrentar um casamento, quando temos que enfrentar às vezes a doença, quando temos que enfrentar uma crise financeira, como que ficam os bastidores da nossa alma, da nossa mente? Mas as pessoas elas só querem ver resultado.
As pessoas só querem ver o seu resultado, a sua melhor performance, a sua melhor apresentação. E nós estamos sendo levados por uma pressão invisível, muitas vezes da religião, do coaching, do mundo, que nós precisamos mostrar a nossa melhor versão. Mas Jesus veio para quem? Para aqueles que falavam, eu sou doente. Eu sou o coxo, o paralítico, a prostituta, eu preciso de Jesus. Jesus não veio para aqueles que aparentavam ser alguma coisa. Ele veio para aqueles que revelavam os bastidores da tua alma. Então essa noite eu quero que você seja vulnerável. Vulnerável. Sabe, eu quando estou na minha oração, no meu momento de intimidade, eu sou tão vulnerável, Senhor. Sabe, durante anos da minha vida e até pouco tempo, eu preciso dizer isso para você, porque eu não tenho problema nenhum em me expor. Porque para você, eu sou uma pastora, mas eu não estou preocupada da forma que você me vê. Eu estou preocupada da forma que o Senhor me vê. E eu quero que Ele me veja sempre como filha. Porque quando Ele me vê nesse lugar, eu encontro nele um lugar de pai. E você sabe que até pouco tempo eu tenho muita necessidade de ter meu momento com Deus. E eu sou assim desde criança. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ter o meu momento sozinha, com Deus. E eu sou assim muito desde novinha. Teve uma vez que a minha mãe teve que chamar a polícia porque eu tinha sumido. E nós morávamos perto de uma praia e ela ficou muito preocupada. Eu estava dentro do guarda-roupa dormindo. Porque eu era aquela criança que eu gostava de ter meu momento ali, sabe? Refletindo. E eu sou essa pessoa que eu gosto de ter meus momentos ali com o Senhor. Eu fico horas às vezes. E durante muitos anos, pastor, eu tinha necessidade de entrar no meu quarto e falar, não chamar por Jesus, mas chamar por Deus, Pai. Porque eu tinha tanta saudade do meu pai, tanta saudade, que eu ainda tinha essa dor na minha alma, da saudade daquilo que eu não vivi com ele, por causa da doença dele. E eu tinha muita saudade, e quando eu entrava no meu quarto e eu encontrava pai, eu sentia o colo dele, ele me abraçava, eu sentia o amor do Senhor. E eu quero que essa noite você venha, sabe, uma criança sem reserva, vulnerável, ela é tão vulnerável. Quando está doente, quando dói, ela não está nem aí se as pessoas vão ver que ela está chorando, ela vai chorando para os braços do pai. Eu quero que você seja essa criança essa noite vulnerável. Eu não sei a forma com que as pessoas te veem, se você tem diplomas, se você tem condições, tem a conta bancária recheada. Se você está vestindo um terno, uma roupa de marca, olha, eu quero dizer o seguinte, o Senhor não olha como o homem olha. Ele vê o coração e essa noite Ele quer tratar na tua alma. Ele quer trazer salvação para a tua casa. E o Senhor curou essa minha carência que eu tinha. Não uma carência, uma necessidade de ser amada por alguém, mas essa falta do meu pai, daquilo que eu não tinha vivido com ele. E a cada vez que eu entrava nesse quarto, nesse secreto com o Senhor, Ele vinha me derramando uma porção de um pai, sabe? De um pai que está todos os dias ali. E eu não sei se de repente as dores da tua alma, as lepras da tua alma, o que você tem vivido são ciclos que você repete na sua vida por uma carência de um pai, por uma falta de um exemplo do teu pai. Mas eu quero dizer essa noite que o Senhor vai fazer você nascer de novo. Vai fazer você viver a melhor história que Ele tem para você. A Bíblia vai dizer em 1 Reis, eu quero abrir com você, 1 Samuel 16, no versículo 7. Senhor, hoje é uma noite de cura, uma noite de salvação. E eu quero repreender todo o tormento da mente, todo espírito de distração, todo espírito de confusão. Eu quero dizer que não há espaço nesse lugar para nenhum espírito contrário ao Espírito Santo de Deus. Essa é uma noite de cura, é uma noite de alinhamento, é uma noite de revelação, é uma noite onde as escamas dos olhos vão cair, porque há poder no nome de Jesus. E Jesus está aqui, Senhor, nós entregamos esse culto diante de Ti. Nós queremos entregar a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta, que é a nossa vida. Nós queremos nos despir, Senhor, muitas vezes de roupas que nós colocamos para esconder a nossa lepra. Mas nós queremos essa noite ser vulneráveis e que a Tua palavra venha nos revestir, venha nos cobrir, venha nos curar, venha nos fortalecer e venha revelar de verdade quem somos nós nos bastidores. Assim nós te agradecemos, Senhor, e oramos com a certeza que o Senhor está fazendo. O Espírito de Deus já se move nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor.
1 Samuel 17 diz que, porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o exterior, o ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Eu vou te colocar dentro desse contexto. Aqui, o Senhor já havia rejeitado Saul. Saul era o rei de Israel. O Senhor já tinha visto um coração totalmente desviado da vontade de Deus. Um homem que errava, sim. O problema não é errar, o problema é o que você faz depois que você erra. E Saul queria justificar o seu pecado, justificar os seus erros. O Senhor não tem como entrar num coração que não seja quebrantado, que não reconheça os seus erros, as suas mazelas. O Senhor precisa de um coração quebrantado, dependente. E ele dá uma ordem ao profeta Samuel de ir até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Deus não tinha revelado o nome até então aqui, de quem seria aqui nesse versículo. Então, Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele olha os filhos, ele manda chamar os filhos de Jessé. E ele vê Eliabe, ele vê os homens fortes, os filhos de Jessé eram fortes, homens de guerra, homens preparados pelo exército. Então, eles tinham pinta de rei, altura de rei, porte de rei. Eles tinham uma aparência de rei. Samuel, na verdade, ele estava seguindo um padrão. Como ele olhava para Saul, que era o rei até então, ele pensou, então, o próximo rei de Israel, ele vai seguir esse padrão. Ele erra nas suas escolhas e o Senhor vai até Samuel, e o Senhor fala com Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, e eu vejo o coração. Eu vejo quem é Davi quando ninguém vê. Você está vendo aquilo que os holofotes estão refletindo. Aquilo que é sucesso. Você está vendo os caras que têm pinta de rei, fortes, musculosos, preparados para a guerra. Mas o padrão do céu é diferente. Eu olho o coração. Porque quem prepara, quem forja, sou eu. O Senhor, ele sabia quem era Davi nos bastidores, quando ninguém estava vendo. Um homem, um menino que era totalmente dependente da presença de Deus. Um menino que era quebrantado, que rasgava o teu coração. Um menino que tinha aliança. Um menino que tinha intimidade com o Senhor. E quando o Senhor encontra um coração assim, ele faz aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Deus nunca levantou homens que você olhava e falava assim: nossa, ele não precisa da força de Deus, ele não precisa do poder do Espírito Santo. Olha as habilidades dele. Não, tudo vem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo vem do Senhor. Não tem a ver com seu braço forte. Claro que você pode ser uma pessoa que acorda cedo todos os dias. A Bíblia fala sobre isso. Tem força, tem determinação, tem dedicação. Mas eu quero te falar uma coisa. Se o Senhor não quiser te abençoar, não adianta. Você pode acordar 4 da manhã todos os dias. Se a mão do Senhor não estiver sobre a sua vida. Porque às vezes a gente acha que sucesso é ter dinheiro, é estar numa posição alta numa empresa. Mas você sabe que quando os grandes homens, quando as pessoas elas estão nos últimos momentos da sua vida, até aqueles homens mais ricos, dos mais pobres aos mais ricos. Eu tive a oportunidade de atender alguns pacientes, alguns médicos que faziam um trabalho de atender aquelas pessoas que estavam nos últimos momentos da sua vida para dar um pouco de qualidade de vida. Elas falaram: Márcia, há uma coisa muito interessante. As pessoas que têm a religião, acreditam em algo, elas são as que vão de uma forma muito mais tranquila. Mas você sabe que tem algo que chama muita atenção? É que quando elas estão sabendo que elas estão nos últimos momentos da sua vida, o que elas querem é estar perto das pessoas que elas mais amam. Não importa aquilo que você vai construir ao longo da sua vida. Você vai pedir nas suas horas de vida, suas últimas horas de vida, para você ver a Ferrari que você comprou. Aquela roupa de marca que você conquistou. Aquela joia. Não. Porque a gente consegue entender que nada disso tem valor. Mas a presença de alguém. O amor.
o relacionamento com pessoas. Isso que é o mais importante. De pessoas que você vê o coração, de pessoas que são fiéis a você até o final. Então não seja uma pessoa que busca aparência, não se engane, como o profeta Samuel se enganou naquele primeiro momento. Mas busque o coração. A Bíblia vai dizer que Jesus, passando por uma figueira com muitas folhas, e aquelas folhagens anunciavam naquele momento que ela tinha frutos, não é verdade? Que ela estava preparada para frutificar. Quando Jesus chega perto para comer um figo, para pegar um figo, ele percebe que a figueira não tinha nenhum fruto. Ela só tinha aparência. Ela era bonita, ela tinha boa aparência, mas ela não tinha nenhum fruto. Que você não seja uma igreja, uma pessoa que só tem aparência, mas quando o Senhor vier buscar em você os frutos da obediência, da renúncia, da santidade, Ele não vai encontrar nada. Que você busque todos os dias não aparentar apenas ser alguma coisa, mas que você seja na essência. Porque foram homens assim que o Senhor levantou para fazer coisas sobrenaturais. Como Moisés, como José, como Abraão, como Davi, como Paulo. Homens que tinham um coração fiel, alinhados com o Senhor. Quando nós olhamos a vida de um homem, é interessante que a Bíblia ela vai falar em 2 Reis 5 sobre a história de Naamã. E olha que interessante, nesse primeiro parágrafo, como a Bíblia, ela apresenta Naamã para a gente. Ela vai dizer que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem poderoso, um homem com um currículo invejável. Ele era grande homem diante do seu senhor. O rei da Síria se agradava de Naamã. Ele havia ganho várias guerras. Ele era de muito conceito. Porque por meio dele, o Senhor, Deus, tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Ele era um homem que havia vencido muitas guerras. Ele era um homem honrado. Ele era um homem admirado. Esses são os holofotes. Mas olha o que a Bíblia vai dizer no final. Porém, os seus bastidores. Ele tinha lepra. E ter lepra naquela época era uma doença incurável. Significava que você tinha que estar excluído da sociedade. Você não podia conviver com as outras pessoas. Você tinha que ficar fora do arraial. Mas a lepra é aquilo que quase ninguém via. Porque ele escondia a sua lepra. Pode deixar acesa a luz se você quiser. A lepra ele escondia debaixo da sua farda. Debaixo das suas patentes. E aquele homem, ele não revelava a sua lepra para ninguém. Só quem sabia da sua lepra era a sua esposa. Mas a Bíblia vai contar nos versículos seguintes que quando ele ganhou uma batalha, ele havia trago uma menina escrava que fazia parte de Israel para cuidar, para ajudar a sua esposa. Aquela menina de Naamã, a Bíblia fala que é a menina escrava de Naamã. Ela havia visto Naamã no primeiro momento um homem fardado, um comandante, um chefe do exército, um homem aparentemente sem problema, sem defeito, um homem de sucesso. Mas quando ela entra na casa de Naamã, ela percebe que ele era um leproso, que tinha algo escondido debaixo daquela farda. Eu não sei o que você tem escondido, qual é a máscara que você tem colocado todos os dias. Eu não sei o que você tem escondido por debaixo de algum título, de alguma posição. Mas o Senhor está interessado nesse lugar aí, nos seus bastidores. Eu não sei o que você tem escondido. De repente você é um homem que tem uma vida duvidosa. Você é uma mulher que está fazendo coisas que desagradam a Deus, mas ninguém está vendo. Mas eu quero dizer que os olhos do Senhor estão por toda a parte. E não há nada que você não faça no secreto. Que você faça no secreto, que Deus não venha revelar uma hora em público. Porque uma hora a capa tem que cair. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. E é interessante porque essa menina, quando ela olha para Naamã e ela vê que ele é um leproso. Todos vocês conhecem essa história. Mas eu quero entrar agora no espírito com você.
Eu quero que você hoje se coloque como Naamã, mas também como a menina de Naamã. Porque às vezes o Senhor coloca pessoas do nosso lado que às vezes a gente não entende, aos primeiros olhos a gente até despreza o que ela fala. Mas eu creio que o Senhor, Ele coloca estrategicamente pessoas do nosso lado para apontar uma nova direção e um novo caminho. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar o caminho da nossa cura. Mas eu quero também profeticamente que você se veja como a menina de Naamã na vida de outra pessoa. Uma pessoa que às vezes você não entende que Deus vai estar te colocando em ambientes que você fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas há um propósito em tudo, em todas as coisas. A Bíblia conta que ela vê Naamã daquela forma e fala para ele, se você conhecesse o profeta, você seria curado. Aquela menina que aos olhos humanos, os holofotes dela era o seguinte, uma escrava. Longe da pátria, longe do seu pai, longe da sua família, longe da sua cultura. Mas os bastidores dela era de uma menina dependente da presença do Senhor. Era uma menina que ela poderia derramar a amargura naquela casa, poderia falar, quero mais é que ele morra. Quero mais, que vá embora. Eu não vou mostrar o caminho da cura, mas ela não. Ela mostrou aquilo que estava no seu coração. Os holofotes, eles poderiam expressar alguma coisa, mas ela não estava preocupada como as pessoas a viam. Ela estava preocupada em agradar ao seu Senhor. Ela estava preocupada da forma com que Deus estava vendo ela. E a Bíblia vai dizer que ele vai até o profeta, ele é direcionado para ir até o profeta chega lá e nem recebe Naamã, mas dá uma ordem, que ele descesse 7 vezes no Rio Jordão. Só que na verdade Naamã, ele carregava muito mais do que uma lepra física, ele carregava uma lepra na alma, de um homem orgulhoso. Porque ele queria no primeiro momento rejeitar, como eu vou descer no Rio Jordão, um rio tão sujo. Tem outros lugares muito melhores, porque muitas vezes nós queremos dizer para Deus a forma que Ele vai agir na nossa vida. Mas eu preciso dizer para você que Deus tem autoridade de todas as coisas. E a palavra dEle, quando Ele vem em direção à sua vida, você precisa obedecer. Naquele primeiro momento, Naamã poderia não estar entendendo porque o profeta mandou ele descer naquele rio sujo. Porque nós nunca vamos entender algumas coisas, mas quando nós obedecemos, nós entramos no lugar de cura. Quando nós obedecemos a palavra, ele obedeceu a palavra do profeta. A Bíblia diz que ele teve que descer 7 vezes, porque a vida com Deus de transformação, de cura, é uma vida de processos. Muitas vezes nós queremos que Deus faça de uma hora para outra. É uma vida que você tem que descer 1, 2, 3, 4, 7 vezes até o Senhor fazer a obra por completo na sua vida. É uma vida que todos os dias você tem que descer as águas, você tem que mergulhar na palavra do Senhor, você tem que buscar entendimento, você tem que buscar revelação através do Espírito Santo de Deus, da palavra. E essa palavra é como você descer no Rio Jordão, ela vai te lavando. O que Deus estava querendo trabalhar na vida de Naamã era muito mais do que curar uma lepra física, mas é curar uma lepra da alma, curar o seu caráter, trazer a verdade sobre a vida dele, quebrar o teu orgulho, a tua vaidade. E muitas vezes o que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós é o orgulho. É você achar que você não precisa que Deus faça algo para a tua vida. É você levar uma vida promíscua, é você levar uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, e acreditar que você não está enganando ninguém, e acreditar que está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, não está tudo bem. Não é essa a igreja que o Senhor vai vir buscar, mas é uma igreja que todos os dias vai no seu secreto e tira a sua farda e fala, Senhor, o que eu preciso ser transformada? Aonde eu preciso? Qual é a área da minha vida que o Senhor precisa entrar? Nós precisamos parar de ir conforme o mundo está indo, vivendo uma vida de máscara, uma vida de holofotes. Nós precisamos estar mais preocupados com aquilo que o Senhor vai fazer conosco, nos bastidores, do que a forma com que as pessoas estão nos vendo. É uma vida de tantos likes, tantas visualizações, e a gente está tão preocupado com os números, e às vezes a gente esquece daquilo que o Senhor quer construir em nós, fazer em nós. E por outro lado,
Quando a gente olha para a vida dele, ele precisou se submeter e obedecer para quebrar o orgulho, quebrar a vaidade. E aí a Bíblia também vai falar agora no Novo Testamento sobre um outro homem, que no primeiro momento, ao contrário, no primeiro momento os holofotes, eles estão revelando a sujeira da tua alma. Quando você vai para Lucas 19, a Bíblia vai falar sobre a história de um publicano, um cobrador de impostos. Um homem odiado pelos judeus, porque ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Era um homem corrupto aos olhos da sociedade. Então, essa é a apresentação da Bíblia no primeiro momento. É isso que os holofotes estão revelando. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com os holofotes que julgamos os outros por aquilo que nós estamos vendo. Não é verdade? A Bíblia vai dizer que ele era um publicano, um cobrador de impostos, um homem odiado por muitos, um corrupto. Mas ele vê que Jesus está passando pela cidade. E ele decide subir numa árvore, numa figueira, para ver Jesus. Ele não queria que os obstáculos, que as pessoas pudessem impedir dele enxergar. Ele queria ter mais, ele queria subir um nível. Ele queria ver agora com seus próprios olhos aquilo que ele ouvia, aquilo que a multidão estava falando. Ele queria enxergar num novo ângulo Jesus. E o que estamos fazendo para enxergar Jesus de uma forma mais profunda? Vir à igreja não é suficiente. A fome, a sede só de vir à igreja e ouvir a palavra, isso é um extrato daquilo que você é no seu secreto. Você tem prazer de vir, porque isso só é um extrato daquilo que você já tem buscado no seu secreto. Mas naquele dia, ele decidiu, eu quero algo a mais. E que nessa noite você queira um pouco a mais. Você queira enxergar um Jesus que até então você não tinha enxergado. De repente você entrou aqui, você é só um visitante da igreja. Você tem vindo a alguns cultos. Mas eu quero dizer que quando Jesus passava, algumas pessoas eram curadas. Muitas pessoas eram curadas. Mas muitas também só ficavam vendo quem eram aqueles que estavam sendo curados. Que você não seja hoje a multidão, mas você suba numa árvore, você não meça esforços para ver aquilo que Jesus tem a oferecer para você. O evangelho, ele é poder de Deus. Ele é loucura para o homem, ele é loucura para o mundo, mas ele é poder de Deus. Ele entra, sabe, nas áreas mais nebulosas da sua vida, ele traz uma transformação na sua vida. Ele tira as escamas dos seus olhos, ele muda a tua mente, ele revela coisas que até então você não conseguia ver. E assim ele fez na vida de Zaqueu. Os olhos do Senhor, quando ele passou por aquela árvore, ele olha para Zaqueu, ele fala, Zaqueu. O Senhor estava vendo além dos holofotes. As pessoas olharam e falaram assim, mas Jesus tem certeza que ele está fazendo? Ele está falando com Zaqueu, com um publicano, com um cobrador de impostos, porque a sociedade estava vendo os holofotes. Mas Jesus, quando chega perto dele, ele olha os bastidores da vida de Zaqueu. Zaqueu significa puro, ingênuo. O significado do nome Zaqueu. O que Jesus estava vendo era um coração puro, um coração penetrável, um coração que ele podia entrar e fazer morada. Tanto que Jesus, quando olha para Zaqueu, fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Isso não é louco aos olhos humanos? Um cobrador de impostos, será que Jesus sabe o que está fazendo? Sim, porque nós olhamos a aparência e paramos nela. Mas o Senhor, ele vai penetrando no nosso coração. Ele vê aquilo que ninguém consegue ver. E sabe o que eu entendo com essa passagem, pastores? É que Jesus estava vendo em Zaqueu um coração puro. Um coração quebrantado, um coração que amava Jesus. Mas que muitas vezes nós vamos repetindo histórias. Vamos fazendo algo por costume, porque alguém fez, porque aprendemos dessa forma. E aí a nossa vida, os holofotes, é aquilo que muitas vezes as pessoas olham e começam a repudiar, a ignorar, mas a gente não sabe o que está por trás daquela dor, o que está por trás daquele comportamento, o que está por trás de uma decisão, de algumas atitudes.
Mas Jesus, ele olhou lá para dentro da alma de Zaqueu e falou: Zaqueu, desce hoje, porque hoje eu quero ter contigo. Ele fez um convite para entrar na casa, não só na casa física, da casa espiritual, nas emoções de Zaqueu. E sabe o que ele encontrou? Um coração, uma porta aberta. Que essa noite, a porta da sua casa se encontra aberta para o Senhor entrar na sua vida e transformar, tirar tudo do lugar que estava só fazendo bagunça, acumulando, atrasando a tua vida, trazendo problema para você. Que o Senhor vai entrar nas áreas mais escuras da tua vida e venha revelar a bagunça que está a sua vida. O Senhor entrou ali na casa de Zaqueu, e a Bíblia vai dizer que Jesus não deu mais nenhuma palavra. Zaqueu chega para Jesus e fala: eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais do valor. Mas Jesus não precisou falar nada. Jesus não apontou. Jesus não falou: Zaqueu, deixa eu te falar uma coisa. Agora que você está na igreja, agora que você desceu da árvore, você quer andar comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Você é isso. Você é um corrupto. Você é odiado pelas pessoas. Agora você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que arrumar a tua casa. Não. Jesus só entrou na casa dele, porque quando a verdade entra, o engano tem que sair de cena. Quando a verdade entra na sua vida, tudo aquilo que é mentira começa a ser revelado, as máscaras começam a cair, e você enxerga de fato que aquela não era a vida que Jesus tinha para você. E o Senhor apresenta uma nova vida, porque Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Por isso que Zaqueu não precisou, Jesus não precisou falar nada, Jesus só precisa entrar na sua casa. Porque o amor, a presença do Senhor nos constrange de tal forma, que o amor dele é suficiente para quebrar toda corrente, toda cadeia, toda prisão na tua mente, na tua alma. E você começa a ficar constrangida com a presença do Senhor na sua casa. E aí quando Jesus entra na sua casa, você quer arrumar. Sabe quando chega uma visita na sua casa e você fica querendo arrumar? Sabe? Porque é uma visita especial, você não quer apresentar a sua casa de qualquer jeito. Quando Jesus entra na nossa casa, nós precisamos ficar constrangidos quando a casa está bagunçada. A gente precisa ficar constrangido e querer mudar todos os dias a nossa casa para ela ficar da melhor forma, da forma que está no projeto que Deus tem para nós. E é interessante porque ali tocou no dinheiro. Porque a Bíblia só vai falar de outro senhor, de 2 senhores, o Senhor Deus e Mamon. Porque se você tem mamon no seu coração, se você é uma pessoa super apegada, avarenta, ligada ao dinheiro, deixa eu te falar, tem um Senhor que está te governando, que não é o Senhor Deus. Por isso que quando ele encontra o Senhor da verdade, o único Senhor da nossa vida, o que ele faz? Eu vou devolver, eu vou me desarmar, eu vou me desapegar daquilo que estava sendo o meu Senhor até hoje, aquilo que me fez desviar dos caminhos que Deus tinha para mim. O que Zaqueu estava fazendo? Quebrando os altares. Que essa noite você venha quebrar altares na sua vida de mentira, de vaidade, de orgulho. Eu falei da vida de 2 homens. Um homem que estava levantando um altar do orgulho sobre a vida dele. Um altar que estava impedindo muitas vezes ele ser curado. E quando ele quebrou esse altar e desceu, se submeteu a viver a palavra do Senhor, debaixo de uma palavra de um profeta, ele foi curado na sua alma e no seu físico. E eu falei de Zaqueu, um homem que aparentemente os holofotes estavam revelando a sua miséria, a sua dor, a sua vergonha. Mas o Senhor via que naquele coração tinha um coração aberto para ele entrar e fazer morada. Por isso que o Senhor não está preocupado com a sua performance, mas está preocupado com o teu coração. E que essa noite o Senhor possa trocar um coração de pedra por um coração de carne, um coração penetrável, um coração que ele possa entrar e quebrar todos os conceitos, todas as estruturas, tudo aquilo que você acreditou que foi crença para você até hoje, e você possa arrancar mamon da sua vida. Por
Por isso que ele falou, eu vou devolver tudo, porque tem um Senhor que está me governando. Mas agora entra na minha casa um outro Senhor. E eu não posso ter dois altares. Eu preciso decidir aquilo que vai me governar. A salvação entrou na casa de Zaqueu. Que essa noite a salvação venha entrar na sua casa. Você sabe que quando Pedro, depois de uma pesca maravilhosa, Jesus aparece, quando ele ressurreto para Pedro na praia. Léo, o rei adora essa passagem, né? E ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele fala 3 vezes, ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Jesus poderia ter falado tantas coisas para Pedro ali, eu fiquei pensando. E ele faz essas 3 perguntas, as mesmas perguntas. Eu fiquei pensando, nossa, ele poderia perguntar tanta coisa, dar tantas direções. Mas ele pergunta, você me ama? Fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí na 3ª vez, depois que Pedro responde, ele fala, então, apacenta as minhas ovelhas. Essa é uma ordem para mim, para Pedro, para a igreja, para você. Viver o evangelho é viver além, é ver, é enxergar o outro, além dos holofotes. É amar como Jesus amou, como Jesus nos ama, que não está preocupado como as pessoas te veem. De repente você é uma pessoa, eu estava vindo para cá no aeroporto, e aí dentro do voo tinham 2 pessoas famosas que eu não conheço, não é da minha geração. Eu sei que quando eu estava ali no aeroporto, uma gritalhada, as pessoas, os adolescentes gritando, todo mundo tirando foto, eles estavam na nossa frente depois que saíram do avião. Eu falei, meu Deus, quem são essas pessoas? Não é da minha geração. Eram 2 pessoas famosas aí. Aí, o Senhor não está preocupado com quantos seguidores você tem. O Senhor não está preocupado o quanto você tem atraído as pessoas. Você sabe quando Deus olha para aquelas 2 pessoas que estavam quase parando o aeroporto? Ele olha o coração delas. E é esse olhar que nós temos que ter com as pessoas. Às vezes você não conhece a história, você não conhece o que está por trás de uma máscara. Mas o Senhor só deu uma ordem. Pedro, ama as minhas ovelhas. Apacenta. Você vai encontrar pessoas difíceis, você vai encontrar ovelhas rebeldes, você vai encontrar pessoas desafiadoras, mentirosas, enganosas, mas ama, porque o amor é capaz de quebrar todo jugo, toda prisão. Você sabe que semana passada, acho que foi semana passada, eu fui no presídio de mulheres, e nós fomos ali, começamos a entrar ali naqueles corredores, adorando, ficamos 1 hora e pouco em adoração. E essas meninas, algumas foram liberadas para ficar no corredor, porque eram mais de quase 800 mulheres. Não tem como, elas não podem sair todas, né? E eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, ai, não preside, pastor, ai, acho que eu nunca vou conseguir. Mas isso já ardia no meu coração durante muitos anos. E ninguém sabia. Até que um dia, alguma pessoa veio aqui e fez um convite para mim. E aí você sabe que quando eu cheguei no primeiro momento, da outra vez que eu fui no presídio, eu nem sabia que eu ia pregar, eu fui visitar, fui através de uma outra, entrei com outros pastores, e aí o pastor pediu para eu pregar naquela hora. Falou, vem cá, pastora, dar uma palavra. E eu chorava tanto no louvor, tanto, que eu já estava até ficando constrangida de tanto que as lágrimas escorriam olhando para aquelas meninas. E aí chegou um momento, porque eu fiquei pensando, meu Deus, elas não podem escolher o que vão comer. Eu fiquei pensando coisas básicas, sabe? Elas não podem escolher a roupa que elas vão usar. Elas não podem sair daqui para ver os filhos. Eu comecei a ficar um pouco desesperada. Meu Deus, elas não podem ver os filhos, a família. E eu chorava. E aí, em determinado momento, eu olhei para elas e falei assim, não, mas o que elas estão fazendo aqui? Por que elas estão aqui? Eu fiquei pensando, sabe, do lado. O que elas fizeram? Aí veio a Márcia. O olhar do ser humano. Mas a Bíblia diz, apacenta as minhas ovelhas. Ama as minhas ovelhas. Aí o Senhor falou para mim assim, não. Não olhe com esse olhar, Márcia. Olhe com o meu olhar. Olhe da mesma forma que eu olho para você. E eu falei, Senhor, eu não quero então saber o que elas fizeram. Eu não quero saber qual foi o crime delas, o que elas cometeram, mas eu quero ser uma menina de Naamã. Está aqui para apontar o caminho, porque se eu for olhar
com os olhos humanos, eu vou querer rejeitar. Eu vou querer julgar. Como aquelas pessoas julgavam Zaqueu. Mas ele subiu na árvore. Um homem rico. Zaqueu era rico. Ele ficou tão vulnerável diante daquele povo que julgava ele. Ele, quero saber, eu quero subir na árvore. Eu não quero medir esforços. Eu quero ver um pouco mais de Jesus. Que nessa noite você não venha medir esforços. Essa palavra ela é tão rica porque ela vai te colocar sobre várias visões ali. Mas se eu pudesse trazer algo para o teu coração, tira a capa. Deixa Jesus ver a tua lepra. Tira a capa. Seja vulnerável. Porque só assim Ele pode entrar e tratar você. Porque enganoso é o homem que não precisa ser curado todos os dias por Jesus. Que não precisa do toque de Jesus. Eu preciso todos os dias, quando eu estava lendo essa palavra. Uma palavra que eu já conheço. Eu falei, Senhor, eu quero me colocar aqui como Naamã. Qual é a área da minha lepra? Toca nela. Eu quero me colocar como Zaqueu. Será que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Será que eu estou me acostumando a falar que eu sou cristã? Que eu acredito em Jesus? Estou me acostumando a ir para os cultos? Será que eu não estou experimentando águas mais profundas? Porque eu estou acostumada com as águas nos joelhos? Porque às vezes as pessoas ficam anos numa igreja e ela está com as águas na mesma medida. E ela tem uma vida de rotina. Não. Eu quero ser uma igreja que experimenta o sobrenatural. Porque a igreja dos últimos dias é uma igreja que vai, como eu falei no outro culto que eu preguei, não é essa igreja do fuxico gospel. Que fala que o pastor fez isso, a irmãzinha fez aquilo, o outro traiu. Não é essa igreja que Jesus vai vir buscar. Não se escandalize, não pare nessas notícias, porque a igreja que você vai ver nos últimos dias, as notícias, as matérias a universidade está queimando porque os jovens estão adorando. Essa é a igreja. Na casa de um Naamã tinha uma menina, você não tem noção. Agora ele não para de adorar, ele não para de ir para a igreja, ele não para de evangelizar. Quantos Naamãs vocês encontraram já no meio do caminho e não apontaram? Jesus. A igreja dos últimos dias, ela vai anunciar, sabe o quê? Que Jesus ainda é aquele que cura. E as curas você vai começar a ver nos mesmos lugares que você ouviu falar de vergonha. Igreja, vai se levantar uma igreja verdadeira. Uma igreja que vai anunciar e vai denunciar através da sua verdade, do seu posicionamento, da sua renúncia, o que era uma igreja de verdade. Por isso o Senhor te chama que hoje, essa noite, venha se despir diante da presença do Senhor. Senhor, eu quero a salvação. Eu não quero viver a vida que eu estou levando até então. Eu estou me enganando, Senhor. Quantas vezes nós estamos anos dentro de uma igreja nos enganando. Nos enganando. E a gente mente, a gente continua passando a perna no outro, querendo tirar vantagem no outro. Você está se enganando, você está carregando lepra debaixo da sua farda. Debaixo de um título que você acha que você tem. Mas ser um cristão é aquele que representa Cristo. Não por ter um título, mas nas suas atitudes, nas suas denúncias, nas suas renúncias, no seu posicionamento. Eu quero que você venha hoje como Naamã e venha falar, Senhor, faz mais. Faz mais, tem áreas da minha vida que o Senhor precisa entrar. Assim como o Senhor entrou na vida de Zaqueu. A porta está aberta, pode entrar, pode arrumar a casa, Senhor. Pode denunciar o que está fora do lugar, Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos se o Espírito Santo de Deus não nos revelar. O Espírito da verdade, o Espírito da revelação, ele vai entrar na sua vida hoje. E toda lepra, todo engano que você carregava até hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Você não vai viver mais escravo das suas máscaras, escravo das suas mentiras, das suas convicções. Senhor, nós queremos viver esse milagre. Muda a nossa rota, meu Pai.
Que nós possamos enxergar que nós estamos indo muitas vezes para um abismo, acreditamos que estamos vivendo uma vida de verdade. Não há uma vida, Senhor, de verdade, uma vida plena, Senhor, se não for em Ti. Se não construirmos a nossa vida em Ti, em cima da palavra. Podemos até conquistar muitas coisas, eu sei que isso é bênção do Senhor, mas o que adianta conquistar o mundo sem a Tua presença? Seremos o homem mais miserável do mundo. Poderemos até ter o título do homem mais rico do cemitério, mas sem herdar o céu, seremos os mais miseráveis. Se não tiver santidade, nós não veremos a glória do Senhor, não conseguiremos ver a face do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu quero falar para você, que até acreditou até hoje que a vida estava boa, mas quanta sujeira você escondeu debaixo do tapete e que ninguém viu, e que ninguém conseguiu enxergar. Mas o Senhor está com os olhos aí dizendo: meu filho, eu quero fazer uma nova história em você. A Bíblia diz que sem sacrifício o altar não queima, a presença não vem. E que era necessário tirar as cinzas do altar. As cinzas muitas vezes é o pecado que nos impede de ver a glória de Deus, de experimentar algo novo. Que o Senhor venha a partir de hoje na sua vida fazer você enxergar que há cinza no altar. E que essa noite é uma noite de decisão. Arranca as cinzas do teu altar. Não queira viver uma vida de aparência. Não queira viver uma vida que agrada os outros, mas desagrada o coração de Deus. Não queira viver uma vida longe da presença do Senhor. Que essa seja uma noite de salvação na tua vida. Você que entrou hoje, de repente pela primeira vez, ou já tem visitado a igreja, mas nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir de hoje você quer falar: Senhor, eu sou esse Zaqueu. Entra na minha casa, Senhor, faz uma nova história, arruma a minha casa, dá tudo fora de ordem. Eu aparentava algo para os outros, mas no fundo eu sou como esse Zaqueu nos bastidores. Uma vida totalmente fora de ordem, uma vida escondida, uma vida totalmente por trás de uma máscara. O Senhor está falando com você essa noite. Não tenha vergonha. Todo espírito de intimidação, todo espírito de medo sobre a tua vida, de intimidação, eu quero repreender em nome de Jesus. Hoje o Senhor marcou, como marcou aquele dia, para salvar a vida de Zaqueu. E essa é uma noite de salvação. Eu peço para a intercessão continuar orando, os pastores continuar orando. E se essa palavra falou com você, vem aqui na frente, porque eu não posso terminar esse culto sem orar pela sua vida. E você declarar diante dos céus e diante da terra: Senhor, eu quero viver uma vida de verdade, uma vida de intimidade, uma vida que busca, que tenha fome, que tenha sede de te encontrar cada vez mais, de te enxergar num novo ângulo, Senhor. Vem aqui na frente, igreja. Se essa palavra falou com você, não seja intimidado. Não permita o inferno te intimidar. O espírito de intimidação eu repreendo em nome de Jesus. O Senhor está falando com alguém. Eu tenho certeza disso, no meu espírito. Que essa noite o Senhor marcou para salvar a tua vida. E deixa eu te falar uma coisa, não tenha vergonha não. Porque a cada dia nós somos tentados a pegar uma máscara para sair de casa. No fundo, poucas pessoas conhecem seus bastidores. Não é verdade? Nós não somos as mesmas pessoas diante da sociedade com quem nós somos lá no secreto, nos holofotes, dentro de casa. E é essa área que o Senhor quer trabalhar em você. Nessa área onde você enfrenta as maiores batalhas da tua alma, batalhas da tua mente, no seu trabalho, no seu casamento. É nessa área, é nesse lugar que às vezes é só você, que você se encontra sozinho, solitário. É nessa área que o Senhor quer trabalhar em você. Saia do teu lugar, porque é essa noite de salvação. Toma essa decisão. Levanta desse lugar. Começa a adorar, a igreja começa a adorar. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai tocando Senhor.
Eu vou entregando essas pessoas diante de Ti, Senhor. Vai trabalhando na mente, vai trabalhando no coração, vai tirando toda a corrente que está amarrando essas pessoas. Toda a corrente, Senhor, que está amarrando essas pessoas nesse lugar. Eu sei que tem mais gente. Eu sinto no meu espírito, tem mais gente que o Senhor quer salvar essa noite. Não perca essa oportunidade. Zaqueu se despiu da sua posição. Não estava preocupado como as pessoas iam enxergar ele. Vem fogo de Deus. Senhor, eu quero entregar essas pessoas, Senhor, diante da Tua presença. Eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, tomar uma posição de não querer mais viver a vida que elas estavam levando, mas querer dar um passo maior, Senhor, caminhar em águas mais profundas, experimentar aquilo que até então elas não tinham experimentado. E todas as vezes que nós damos um passo para frente, tem coisas que nós precisamos deixar para trás, que não cabe mais para nós carregarmos, porque eu creio que o Senhor tem coisas novas para vocês. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Que elas possam enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aquilo que o Senhor tem para fazer na casa delas, na casa espiritual, nas emoções dela. Eu repreendo todo ataque na mente, todo espírito de ansiedade, toda perturbação noturna, meu Pai, toda crise na alma, toda crise de identidade, Senhor. Eu quero repreender em nome de Jesus toda perturbação na mente, Senhor. Todo pensamento contrário, Senhor. Eu quero declarar que é o Senhor que governa a tua vida. Todo pensamento de morte eu quero repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o céu está liberando essa noite sobre esse lugar. Que essa noite seja um marco na vida dessas pessoas, como aquele encontro de Zaqueu mudou completamente a rota da vida dele. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o céu está liberando. Continue ministrando, Senhor, essa palavra no coração dos seus filhos. Aquilo que eu não consegui falar com palavras, o teu Espírito vai continuar trabalhando no teu coração, ministrando o teu coração, a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Há um poder na palavra. Muitas vezes nós usamos muito bem a palavra para amaldiçoar, para trazer morte para a nossa casa, para o nosso casamento. Mas começa a declarar, mesmo que você não veja o cenário ainda florescendo. Mas você sabia que milagre é quando o cenário desértico começa a florescer? Porque se o cenário é favorável, não é milagre. Então começa a declarar que as suas palavras sejam como a água que vai fazer brotar todas as sementes que estão sendo lançadas através da palavra de Deus na sua vida. Seja a água que vai irrigar essa terra seca, que hoje você está olhando como escassez, mas todas as palavras que saem do púlpito, que você lê, que você ouve, são como sementes na tua vida. E quando você declara palavras de bênção, é como as águas que vão irrigando aquele lugar e vão trazendo vida. Seja uma mulher que levante um altar de adoração na sua casa, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre a vida dos seus filhos. Seja uma mulher intencional, seja um homem de governo na sua casa, um homem de autoridade, sabe? Um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus nas suas decisões. Eu costumo sempre, quando eu vou entrar numa reunião de trabalho, quando eu encontro às vezes um desafio ou não na minha vida, eu sempre chamo a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não é sobre conhecimento, mas é sobre dependência, sobre o Senhor já preparando o ambiente, uma reunião antes de você entrar. Preparar o coração, trazer graça sobre a tua vida, favor. Seja uma igreja que usa a oração como uma arma poderosa para mudar ambientes. E eu profetizo o espírito que você vai ser como aquela menina de Naamã, o espírito daquela menina de Naamã. Uma transformadora de ambientes. Uma igreja que por onde passa, ela transforma ambientes. Os ambientes não precisam ser favoráveis. Basta a igreja pisar naquele lugar. Não é verdade? Porque aonde nós pisarmos, aquele lugar será bênção. Porque a bênção é o quê? É você. Nós somos a bênção. Senhor, eu abençoo a tua vida como
profeta dessa casa. Eu quero agradecer por todas as palavras que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. Que tenhamos uma semana de trabalho abençoada, uma semana de testemunhos. Que o Espírito Santo de Deus nunca se aparte da nossa vida, mas que nós nunca venhamos perder a visão da presença de Deus na nossa vida. Porque Ele sempre está por ali. Mas, muitas vezes, nós perdemos a visão da presença e não conseguimos sentir a manifestação dele em nós. Nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigada.